Imagine descobrir que restam poucas horas da sua vida. Você não pode voltar no tempo, não pode consertar o passado, não pode devolver aquilo que tirou, desfazer suas escolhas ou construir uma nova reputação. Agora imagine que ao seu lado está Jesus. Não sentado em um trono, não cercado por uma multidão, mas pregado numa cruz. E você só tem forças para fazer um pedido. O que você diria? E o mais importante, o que Jesus responderia? Um homem viveu exatamente esse momento e a resposta que recebeu revela uma das verdades mais libertadoras sobre a salvação. Olá, que alegria falar com você mais uma vez. Hoje entramos numa série chamada Conhecendo Jesus e eu quero apresentar Jesus através do encontro com um homem que chegou ao fim da vida sem tempo para reconstruir sua história. Talvez você já tenha pensado que errou demais, foi longe demais ou demorou demais para voltar para Deus. Então fica comigo, porque essa história é especialmente para quem pensa que talvez Jesus já não o queira mais. 3 cruzes, 3 histórias. Lucas 23 nos leva ao Calvário. Ali havia 3 cruzes. No centro estava Jesus. Ao lado dele, 2 homens condenados. Um deles olhou para Jesus com revolta e disse: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro reagiu de maneira diferente. Ele reconheceu que estava sofrendo as consequências dos próprios atos e afirmou que Jesus não havia feito mal algum. Então aquele homem virou-se para Cristo e disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Lucas 23, 42. Olha a simplicidade desse pedido. Ele não fez um discurso, não tentou esconder o passado, não apresentou boas obras, não tentou negociar com Deus. Ele reconheceu sua condição e colocou sua esperança em Jesus. E a resposta que mudou tudo. Então Jesus respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. Eu quero que você perceba 3 palavras nessa resposta. Primeira, hoje. Aquele homem achava que só poderia pedir para ser lembrado no futuro. Mas Jesus lhe respondeu com hoje. Segunda, comigo. A promessa não era apenas sobre um lugar, era sobre estar com Cristo. E a terceira, paraíso. Um homem condenado pelos homens ouviu de Jesus uma promessa de esperança que ele jamais conseguiria conquistar sozinho. Ele pediu para ser lembrado. Jesus respondeu oferecendo muito mais. Aquele homem não tinha tempo para reconstruir a própria vida, mas o texto mostra algo muito importante. Primeiro, ele reconheceu sua culpa, não tentou dizer que era inocente. Segundo, reconheceu algo em Jesus que muitos ao redor não conseguiam enxergar. Mesmo vendo Cristo crucificado, falou sobre o reino de Jesus. Terceiro, colocou sua esperança nele. Isso nos ajuda a entender a salvação. Nós não somos salvos porque conseguimos apresentar a Deus uma vida perfeita. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo.
Arrependimento não é simplesmente sentir medo das consequências, é reconhecer o pecado e voltar-se para Deus. Fé não é repetir uma frase mágica, é confiar em Jesus. E graça significa que a salvação não é um salário que Deus paga aos perfeitos, é um presente que nenhum de nós conseguiria comprar. Mas aí você diz, mas eu fui longe demais. E eu quero falar com quem carrega uma frase escondido dentro de si agora. E que diz essa frase: para mim é tarde demais. Talvez você olhe para decisões que tomou, pessoas que feriu, anos que perdeu ou coisas das quais sente vergonha e pensa, se Deus soubesse tudo. Ele sabe. Jesus sabia quem estava ao lado dele naquela cruz. Aquele homem não enganou Jesus sobre o próprio passado e mesmo assim pôde voltar-se para Cristo. Isso não transforma pecado em algo pequeno. A cruz mostra justamente o quanto o pecado é sério. Mas também mostra algo maior. A graça de Deus alcança pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador. Talvez você não possa voltar atrás e apagar o que aconteceu, mas pode decidir para onde vai olhar a partir de agora. Nunca é tarde para virar o rosto na direção de Jesus. Aquele homem estava praticamente sem futuro nessa terra. Pouco tempo depois, sua vida terminaria. Mas nos últimos momentos, ele fez aquilo que ainda podia fazer. Virou-se para Jesus. Nunca é tarde para virar o rosto para Jesus. Mas não use essa história para dizer, então eu deixo para procurar Deus depois. Você não sabe quanto tempo tem. A mensagem daquela cruz não é, espere até o último minuto. A mensagem é, se você ainda pode ouvir o chamado de Cristo hoje, não precisa esperar mais. Aquele homem teve apenas alguns momentos com Jesus. Você pode entregar a Ele os dias que ainda tem pela frente. Imagine o que Cristo pode fazer não apenas com os seus últimos minutos, mas com a vida a partir de hoje. E a salvação explicada de forma bem simples. Talvez ninguém nunca tenha explicado isso de maneira simples para você, como eu vou te explicar agora. Todos nós pecamos, todos nós precisamos da graça de Deus. Jesus veio ao nosso encontro, morreu na cruz e ressuscitou. Nós não compramos esse perdão, nós o recebemos pela fé. Quando reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e confiamos em Cristo, não estamos apresentando nosso currículo a Deus. Estamos colocando nossa vida nas mãos de Jesus. Foi isso que aquele homem fez com o pouco tempo que tinha. Ele não confiou no próprio passado, ele confiou em quem estava ao lado dele. E talvez seja exatamente isso que você precisa fazer hoje. E deixa eu te falar, se essa mensagem encontrou você no momento em que deseja se voltar para Jesus, eu quero que você ore comigo. Não transforme estas palavras numa fórmula. Fale com Deus com sinceridade. Fale comigo.
Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu não posso mudar meu passado, mas posso colocar minha vida em tuas mãos. Eu reconheço meus pecados e peço o teu perdão. Eu creio que o Senhor entregaste a tua vida na cruz e ressuscitaste. Ensina-me a confiar no Senhor e a caminhar contigo. Muda meu coração, dá-me uma nova direção. Eu não quero apenas saber que o Senhor existe. Eu quero conhecer ao Senhor. Recebe minha vida e conduz os meus passos em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir, eu quero que guarde uma última imagem no coração. Naquela tarde, havia um homem numa cruz que já não podia voltar para casa, não podia reconstruir sua reputação, não podia recuperar os anos perdidos, não podia descer daquela cruz e começar tudo novamente, mas ainda podia olhar para Jesus. E talvez existam coisas no seu passado que você também não consegue mais mudar. Existem capítulos que não podem ser reescritos, mas sua história não precisa terminar no capítulo que mais machucou você. Enquanto existe vida, existe a possibilidade de se voltar para Cristo. Não carregue esta mensagem como condenação, carregue como convite. Talvez você tenha chegado aqui pensando: eu fui longe demais, e talvez esteja terminando entendendo: ainda posso olhar para Jesus. Foi isso que aquele homem fez. Ele não tinha uma vida nova para oferecer a Jesus, mas encontrou em Jesus a esperança que não conseguiria produzir sozinho. E é por isso que eu quero terminar dizendo a você: não espere ser perfeito para se aproximar de Cristo. Aproxime-se de Cristo e permita que Ele comece a transformar sua vida. Este foi mais um episódio da série Conhecendo Jesus. E se essa mensagem falou com você, não deixe que ela termine apenas aqui. Converse com Deus depois desse vídeo. Abra a Bíblia em Lucas 23. Continue buscando conhecer Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua vida, a vida da sua família, os seus negócios abençoados em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Que Deus cuide de você, fortaleça seu coração e conduza seus próprios passos. E nunca se esqueça, enquanto você puder olhar para Jesus, sua história ainda pode encontrar um novo caminho nele. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.